Olá, professor Toshio. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar um assunto específico do terceiro ano, talvez o assunto mais longo que tem entre os assuntos de matemática do terceiro ano. O assunto que eu vou começar é o assunto geometria analítica. Geometria analítica, você vai estudar todos os assuntos da geometria plana, só que agora as figuras estarão associadas a um plano cartesiano. Então, veja só, vamos supor que eu tenha aqui um plano cartesiano assim. Aqui está o eixo Y e aqui assim estaria o eixo X. Onde os eixos se cruzam é a origem. Agora veja só, aqui nessa região a gente chama de primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, aqui é o quarto quadrante. Eu fiz o primeiro quadrante um pouco maior aqui, porque eu vou dar um exemplo de como usar a geometria analítica, não é? Como usar a geometria plana dentro da geometria analítica. Veja só, um problema é o seguinte: um rapaz encontrou um mapa de um tesouro com as seguintes instruções: caminhe 20 passos para o leste, a partir de um ponto que é a laranjeira. Depois, 15 passos para o norte. E depois, 18 passos para o oeste. Depois, caminhe 9 passos para o norte e 18 para o oeste. Depois, caminhe 9 passos para o norte e outros 5 para o leste. E aí encontrará o tesouro. Considerando o plano, o terreno correspondente ao mapa, calcule a distância entre a laranjeira e o tesouro. Veja só, primeiro passo, o que é a distância? A distância tem que ser em linha reta. Toda vez que se falar em distância, tem que ser a menor distância possível. Então veja só, eu vou fazer um desenho aqui no plano cartesiano. Pense dessa forma: norte é para cima, sul é para baixo, leste é para a direita e oeste para a esquerda. Então vamos lá. Caminhe 20 passos para o leste a partir da laranjeira. Então, a laranjeira você vai considerar um dos pontos do plano cartesiano. Então, para facilitar, eu vou considerar que este ponto aqui corresponde à laranjeira. Então, a laranjeira é a origem. Da laranjeira é para caminhar 20 passos para o leste. Então, tá aqui, leste é para a direita, não é? Leste é para a direita. Você vai caminhar 20 passos para a direita. Então, suponha que chegou aqui. Se aqui é 0, aqui seria o 20, não é? Porque são 20 passos para o leste. O eixo X, quanto mais à direita, maior é o número, quanto mais para a esquerda, menor é o número. Aliás, aqui eu estou pegando só a parte positiva do eixo X. Então, primeiro passo, primeiro trecho, caminhe 20 passos para o leste. Chegou aqui, depois 15 passos para o norte. Então tá aqui, 15 passos para o norte. Você vai para cima, norte é para cima. Então, vamos lá. Caminhei aqui, 15 passos para o norte. Agora veja só, se esse comprimento aqui corresponde a 15, na hora que você pegar aqui o número do eixo Y, reparem que aqui, ó, como aqui é 15, aqui também é 15. Então, aqui seria o número 15 do eixo Y. Saiu daqui e andou 20 para a direita, 20 passos para o leste. Em seguida, 15 passos para o norte. E depois, 18 passos para o oeste. Tá aqui, você vai caminhar 18 para o oeste. Reparem que este comprimento é 20, 18 é um pouquinho menos, não é? Então, você está aqui e você vai caminhar mais ou menos até aqui assim. Então, esse trecho aqui mede 18, que são 18 passos para o oeste. Agora veja só, se esse comprimento é 20 e aqui é 18, para completar os 20 aqui, faltaram 2. Então, no eixo X aqui, reparem que aqui seria o número 2. Por quê? Do 2 ao 20, que mede 18, que é esse 18 aqui. Em seguida, depois caminhe 9 passos para o norte. Então, a pessoa saiu daqui, andou 20, andou 15, andou 18, agora vai andar quanto? Depois caminhe quanto? 9 passos para o norte. Então, para o norte seria para cima aqui, não é? Então, vamos caminhar aqui 9 passos para o norte. Reparem que o trajeto está sendo esse, olha. Saiu daqui, chegou aqui, chegou aqui, chegou aqui, agora chegou a esse ponto aqui. Reparem que
aqui, caminhe 9 passos para o norte. Então esse trecho mede 9. 15 mais 9 vai dar 24. Então aqui seria o número 24. Depois caminhe 9 passos para o norte. E outros 5 para o leste. Então, a pessoa chegou aqui, agora vai para o leste. O leste fica à direita, não é? Então, caminhe 5 para o leste. Então, esse comprimento aqui seria 5, não é? 5 para o leste, tá? E aí encontrará o tesouro. Então, o tesouro vai ficar exatamente nesta posição. Observem também que, como aqui mede 5, no eixo X aqui, ó, no eixo X aqui, seria que número? Vamos lá. Esse pedaço aqui é 5, então aqui embaixo é 5 também. 2 mais 5, aqui seria o número 7. Então, o tesouro teria duas coordenadas. Todo ponto do plano cartesiano você vai representar assim, ó, o número x, depois o y. Primeiro x, depois y. Não façam o contrário, senão você vai errar. X, depois y. Então, esse ponto onde está o tesouro tem x igual a 7 e o y igual a 24. Então, o tesouro se encontra na posição 7 e 24. Agora, o que é que o problema pede como resposta? Considerando o plano, o terreno correspondente ao mapa, calcule a distância entre a laranjeira e o tesouro. Como distância tem que ser a menor distância possível, a distância entre a laranjeira e o tesouro tem que ser em linha reta, tá? Então, eu vou traçar aqui o segmento em linha reta, que seria esse comprimento aqui, ó. Tá aqui a laranjeira e aqui está o tesouro. Então esse segmento que eu acabei de traçar seria o segmento que liga a laranjeira ao tesouro. O problema pede esse comprimento aí. Para você resolver esse tipo de problema, você vai ter que saber um primeiro assunto dentro da geometria analítica, que é a fórmula da distância entre dois pontos. Então, é isso que a gente vai verificar agora. Distância entre dois pontos. Para você saber de onde que vem essa fórmula, presta atenção. Vamos supor aqui que você tem aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Aí, vamos supor que você tenha um ponto A aqui e um ponto B aqui. Para você calcular a distância do ponto A ao ponto B, você precisa saber quem é o X do ponto A e quem é o Y do ponto A. Do ponto B também, você precisa saber as duas coordenadas, o X do ponto B e também o Y do ponto B. A distância de A até B é o comprimento desse segmento aqui. Então isso é a distância de A até B. Para você calcular essa distância, você vai usar o famoso teorema de Pitágoras. Veja só, se você prolongar esse segmento para cá, você vai ter a formação de um triângulo retângulo aqui, não é? E neste triângulo retângulo, essa distância é a hipotenusa. Esse cateto é a variação do x, é daqui até aqui. Então, por exemplo, vamos supor, se aqui é o número 7 e aqui é o número 20, essa distância aqui seria 20 menos 7. 20 menos 7. Então, esse comprimento seria xb menos xa. Então, esse comprimento é xb menos o xa. O xb menos xa eu vou chamar de ΔX. Então, sempre que aparecer ΔX, é a variação de x. É xb menos xa, tá? Então, aqui é ΔX. E este comprimento aqui, vertical, que é esse comprimento que é YB menos YA, que eu vou chamar de ΔY. ΔY. Usando o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho o seguinte, que a distância de A até B ao quadrado, tá? A distância de A até B ao quadrado é igual a ΔX elevado ao quadrado, estou usando o teorema de Pitágoras, mais ΔY elevado ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tirando a raiz quadrada, a distância de A até B seria mais ou menos a raiz quadrada disso. Só que, como é distância, a distância não faz sentido falar em menos. Por isso eu já vou colocar direto que a distância seria a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY elevado ao
quadrado. Esta é a primeira fórmula da geometria analítica. É uma fórmula que, se você não souber, é como se não soubesse nada de geometria analítica, porque isso você vai usar o tempo todo dentro da geometria analítica. Agora veja só, para este problema eu preciso calcular a distância daqui até aqui. Como aqui é 7,24 e aqui é a origem é 0, 0, tudo bem? 0, 0 é a origem. Então, a distância que eu quero calcular, que é esse segmento em verde, a distância é igual a raiz quadrada. A fórmula é essa, raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY elevado ao quadrado. Substituindo aqui, eu teria o seguinte, que a distância seria raiz quadrada de... O que é ΔX? É a variação de x. Então, é o x daqui menos o x dali. 0 menos 7. Professor, 0 menos 7 vai dar menos 7, negativo, não tem problema. Você vai elevar ao quadrado. Menos 7 ao quadrado dá 49. Agora, vamos supor que em vez de fazer 0 menos 7, você pode fazer 7 menos 0, não é? 7 menos 0. Tanto faz fazer 0 menos 7 ou 7 menos 0, elevado ao quadrado. E ΔY seria o y daqui menos o y de lá, ou o y de lá menos o y de cá. 24 menos 0. Elevado ao quadrado. Isso quer dizer que a distância que me interessa é a raiz quadrada de 7 menos 0 dá 7 ao quadrado, 49, somado com 24 menos 0 dá 24. 24 ao quadrado, se você não souber decor, 24 ao quadrado é 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8 e 1, 9, não é? 2 vezes 4, 8... E 2 vezes 2 dá 4. Aqui dá 6, 9, 8, 17, não é? Dá 576. 576 somado com 49, somando aqui vai dar 9 e 6, 15, vai 1, não é? 7 e 1, 8, 8 e 4, 12, vai 1, 625. Isso daqui vai dar raiz quadrada de 625. 625 tem raiz quadrada exata. Então, a distância seria igual a raiz quadrada de 625, que é igual a 25. Outra coisa, quando se fala em distância, geralmente a distância terá unidade, ou é em metro, ou em quilômetro, ou então em centímetro, alguma coisa desse tipo. Para este problema, a unidade é o número de passos. Isso quer dizer que a resposta você não vai deixar só 25, você vai escrever que a resposta é 25, significa que se você for em linha reta aqui, você vai ter que caminhar 25 passos. Vamos para mais um tópico teórico. Veja só, quando se tem um segmento, aqui está o segmento AB, não é? Aqui está o ponto A de coordenada XA, YA, e aqui o ponto B de coordenada XB e YB. Aqui, reparem que eu coloquei o A e o B, não é? Sem desenhar o plano cartesiano, tá? Então imaginem que esses dois pontos estejam no plano cartesiano. Todo segmento tem ponto médio. O ponto médio é aquele ponto que divide o segmento bem no meio. Então, vamos supor que o ponto médio fosse aqui. Então, aqui está o ponto médio. Agora, esse ponto médio, você consegue descobrir as suas coordenadas sabendo esse número, esse. Como é que você vai fazer? Veja só, o ponto médio tem uma coordenada x, que eu vou chamar de xm, e tem uma coordenada y, que eu vou chamar de ym. Eu estou querendo calcular esses dois números aqui, ó, xm e ym, sabendo esse número, esse. Para eu calcular esse x do ponto médio e o y do ponto médio, eu vou fazer o seguinte, presta atenção. Vocês estudaram em geometria plana um negócio chamado teorema de Tales. Se você tiver três retas R e ST paralelas entre si, o teorema de Tales diz que esse comprimento está para esse, assim como esse está para esse. Se esses dois segmentos forem iguais, é claro que esses dois também serão iguais. Então esse comprimento seria igual a esse. Então olha só, já que aqui é ponto médio, esse comprimento é igual a esse. Consequentemente, este comprimento é igual a este comprimento. Vamos supor que aqui o número fosse o 3 e aqui fosse o 7. Se aqui é 3 e aqui é 7, do 3 ao 7, a medida é 7 menos 3, que dá 4. Se o comprimento daqui até aqui é 4, significa que cada pedaço desses vale 2. Bom, significa que se esse comprimento é 2, aqui sendo 3, aqui seria o 5. Veja só, esse 5 aqui é a média
média aritmética entre o 3 e o 7. 5 é 3 mais 7 dividido por 2. Então, toda vez que você quiser achar ponto médio, você vai lembrar de média aritmética, tudo bem? Então, se você tiver o XA, o X do B, que é o X do B, e aqui o XY do B, se você tiver as coordenadas de A e as coordenadas de B, o X do ponto médio será igual ao X do A somado com o X do B dividido por 2. E o Y do ponto médio é a mesma coisa. Y do ponto médio você também vai calcular pela média aritmética. É Y de A mais o Y de B, tudo isso dividido por 2. Então, não se esqueçam, sempre que você quiser achar ponto médio de um segmento, lembre-se que ponto médio é aquele ponto que divide o segmento bem no meio. Você vai calcular a média aritmética das coordenadas. O X do ponto médio é X do A mais X do B sobre 2 e o Y do ponto médio é o Y do A mais Y do B dividido por 2. Tudo bem? Bom, vamos mostrar aqui uma aplicação de como resolver exercícios usando esse conceito de ponto médio. Vamos lá. Questão do exemplo. No plano cartesiano, considere os pontos A, menos 5 e 8, o B, 7 e 2 e C, menos 1 e 0. Primeiro passo, eu vou desenhar essa figura no plano cartesiano. No plano cartesiano, aqui está o eixo Y e aqui está o eixo X. O ponto A é menos 5 e 8. Então, olha só, eu vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 5 ficaria aqui. Aqui é o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O ponto A é menos 5 e 8. Então, aqui para cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o ponto estaria aqui assim. Esse é o ponto A. O ponto A é menos 5 e 8. Sempre X depois o Y. O ponto B é 7 e 2. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o Y é 2. Aqui está o ponto B. O ponto C é menos 1 e 0. O X é menos 1 e o Y é 0. Então seria aqui mesmo. O X é menos 1 e o Y é 0. Então o triângulo ABC, reparem que seria esse triângulo aqui, ó. O triângulo ABC seria esse. O que é que o problema pede como resposta da questão? No item A, o problema pede o perímetro. O perímetro é a soma dos três lados. Então vou ter que calcular o lado AB, o lado AC e o lado BC. O que é comprimento do lado? Cada lado é a distância entre dois pontos, que é essa fórmula aqui, não é? Então vamos lá. O lado AB, na verdade, é a distância do A até o B. O que é a fórmula da distância? Raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, o que é o ΔX entre A e B? O A tem coordenadas menos 5 e 8. E o B tem coordenadas 7 e 2. Então, o ΔX é o X daqui menos o X daqui. Seria menos 5 menos 7 elevado ao quadrado. Esse é o ΔX. Mais ΔY é o Y daqui, que é 8, menos o Y daqui, que é 2, elevado ao quadrado. Significa, então, que essa distância será raiz quadrada de menos 5 menos 7 dá menos 12. Menos 12 ao quadrado dá 144. Mais 8 menos 2 vai dar 6. 6 ao quadrado dá 36. 144 somado com 36, 6 e 4, 10, não é? 8, 180. Fica a raiz quadrada de 180. De um modo geral, quando é raiz quadrada que não dá exato, não é? Aqui a raiz de 180 não dá exato, tá? O que você vai fazer? Você vai pelo menos tirar alguma coisa da raiz. Se você fatorar o 180, por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, a raiz quadrada de 180 é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 5. 2 ao quadrado sai da raiz, dá 2. 3 ao quadrado sai da raiz, dá 3. E lá dentro vai ficar só o número 5. Então, aqui vai dar 6 raiz de 5. Este é o lado AB, tá? Agora, vamos calcular o lado AC. O lado AC é a raiz quadrada de ΔX entre A e C. Reparem que o ponto C é menos 1 e 0.
não é? Menos 1 e 0. Então, ΔX é x do A menos 5 menos o x do C, que é menos 1. Fica menos 1. Fica mais 1 elevado ao quadrado. Mais ΔY é o y do A, que é 8, menos o y do C, que é 0, elevado ao quadrado. Vamos ver quanto que dá isso. Isso daqui vai dar raiz quadrada de menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. 8 menos 0 dá 8. 8 ao quadrado, 64. Isso daqui vai dar raiz quadrada de 80. De novo, 80 não tem raiz exata. Então, vamos tentar tirar da raiz o que der para tirar. Por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, o número 80 dentro da raiz de 80 é o mesmo que raiz quadrada de 2 à quarta. 2 à quarta é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Cada 2 ao quadrado desse sai da raiz. Fica 2 vezes o outro 2 e vezes a raiz de 5. Então, dá 4 raiz de 5. E, finalmente, o lado BC, que é esse lado aqui. O lado BC, de novo, é raiz quadrada de ΔX. É o que eu tinha falado para vocês no início desse vídeo. Se você não sabe essa fórmula, é como se não soubesse nada de geometria analítica. Você vai usar isso daqui o tempo todo em geometria analítica. Então vamos lá. Distância de B até C é raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. ΔX é o x do B menos x do C. Então seria 7 menos 1. Fica 7 mais 1 ao quadrado. E ΔY é o y do B, que é 2, menos o y do C, que é 0, ao quadrado. Isso daqui vai dar raiz quadrada de 8 ao quadrado, 64, e 2 ao quadrado, que dá 4. Isso vai dar raiz quadrada de 68. 68 também não tem raiz exata. Então, 68, vamos tentar tirar da raiz o que der. 68 dividido por 2 vai dar 34. Dividido por 2 dá 17. 17 é primo, então, por 17 dá 1. Então, a raiz quadrada de 68 é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 17. 2 ao quadrado sai da raiz, dá 2 raiz de 17. Pronto, eu calculei todos os lados do triângulo, não é? O que é que o problema pede como resposta desta questão? Eu estou resolvendo o item A da questão. O problema pede o perímetro. Pessoal, existem coisas na matemática que a gente não representa por uma letra só. Por exemplo, quando se fala em raio, o raio é R. Agora, diâmetro, você não costuma representar diâmetro pela letra D. Diâmetro você representa assim, 2R, porque diâmetro é o dobro do raio. Então, quando se fala em perímetro, tá? Também você não vai usar a letra P. A letra P minúscula representa semiperímetro. Semi quer dizer metade. Portanto, quando se fala em perímetro, a gente representa por 2P. Então, 2P, que é o perímetro, é a soma desses três lados, que é 6 raiz de 5 mais 4 raiz de 5 mais 2 raiz de 17. Reparem que aqui, olha, 6 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, isso vai dar 10 raiz de 5. Então, o perímetro é igual a... Um detalhe, quem vai fazer vestibular com prova discursiva de matemática, quando você for apresentar a resposta, isso daqui já é a resposta. Só que dizem que é mais elegante caso você apresente a resposta fatorada. Por exemplo, aqui, se der para fatorar, fatore, não é? No caso aqui, o 2 é fator comum, então, pondo 2 em evidência, fica 2 vezes 10 raiz de 5 dividido por 2 dá 5 raiz de 5 e mais 2 raiz de 17 dividido por 2 dá raiz de 17. Outra coisa, quando se fala em perímetro é comprimento, então normalmente aqui teria unidade. Só que na geometria analítica, muitas vezes, quando a gente trabalha só com os pontos, a gente não usa a unidade. Então, você pode deixar a resposta desse jeito mesmo, sem a unidade, tá bem? A parte B dessa questão está dizendo para calcular o comprimento da mediana relativa ao vértice A. Então eu vou fazer a parte B aqui, ó. Primeira coisa que você tem que saber é um conceito lá da geometria plana, não é? O que é mediana? Começou com média, passa pelo ponto médio. Se falar em mediana, sai de um vértice e chega ao ponto médio do lado oposto. Então, todo triângulo tem 3 medianas. Só para mostrar aqui, se você tiver um triângulo ABC, olha, aqui está o triângulo ABC, uma das medianas sai de A
e chega ao ponto médio de BC. Esse comprimento é igual a esse. Outra mediana sai de B e chega ao ponto médio do lado AC. Esse comprimento é igual a esse, tá? E a outra mediana sai de C e chega ao ponto médio do lado AB. Esse comprimento é igual a esse. Então, todo triângulo tem 3 medianas. Mediana sai de um vértice e chega ao ponto médio do lado oposto. Como aqui está pedindo mediana relativa ao vértice A, é aquela que sai de A e chega ao ponto médio do lado BC. Outra coisa importante, as 3 medianas, elas se encontram no mesmo ponto. O ponto de encontro das 3 medianas recebe o nome de baricentro. O baricentro, ele é chamado de centro de gravidade do triângulo. Por isso, o baricentro a gente costuma representar pela letra G, G de gravidade. E para você descobrir as coordenadas do baricentro, como é que você faz? Ponto médio, você tira a média aritmética das extremidades. Então, o x do ponto médio é xa mais xb sobre 2, não é? Agora, se for baricentro, o x do baricentro é o x do A mais x do B mais x do C dividido por 3. Então, o baricentro, como é que você calcula? O x do baricentro é x do A mais x do B mais x do C dividido por 3. E o y do baricentro é o y do A mais y do B mais y do C dividido por 3. Então, o problema pede o comprimento da mediana relativa ao vértice A. Só para não riscar esse triângulo aqui, vamos lá. Eu vou desenhar um triângulo ABC. Aqui é o A de coordenadas menos 5 e 8. Aqui é o B de coordenadas 7 e 2, e aqui é o C de coordenadas menos 1 e 0. Reparem que, na realidade, os pontos não estão exatamente assim, mas não tem problema. O que a figura serve? Para que a figura serve? A figura serve para você raciocinar. Geometria analítica, o próprio nome está dizendo, geometria analítica. A parte analítica é a parte algébrica, ou seja, o que é importante são os cálculos algébricos. Não há necessidade da figura. A figura serve para quê? Para raciocinar. Tudo bem? Então vamos lá. O problema pede o comprimento da mediana relativa ao vértice A. Então é a mediana que sai de A e chega ao ponto médio do lado BC. Então esse comprimento é igual a esse. Então esta é a mediana procurada, tá? Essa é a mediana relativa ao vértice A, não é? Mediana relativa ao vértice A. Eu estou querendo calcular essa distância. Então primeiro eu vou ter que calcular as coordenadas do M. Quem é o x do ponto médio? X do ponto médio, para calcular ponto médio, você tira a média aritmética. Só que agora é ponto médio de BC, então é o x do B mais o x do C dividido por 2. 7 somado com menos 1 dá 6, por 2 dá 3. O y do ponto médio é o y do B, que é 2, somado com o y do C, que é 0, dividido por 2. 2 sobre 2 dá 1. Quer dizer que esse ponto médio tem coordenadas 3 e 1. Pronto. Agora eu preciso calcular o comprimento dessa mediana. O comprimento é distância, não é? Então, o comprimento da mediana AM é a raiz quadrada. Olha só, de novo apareceu a fórmula da distância. Então, raiz quadrada de ΔX. ΔX é x do A, que é menos 5, menos o x do M, que é 3, elevado ao quadrado, e o ΔY, que é 8, menos o y do M, que é 1, elevado ao quadrado. Vamos ver quanto que dá isso. Isso daqui vai dar raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, 64, 8 menos 1, 7, 7 ao quadrado, 49. Significa então que a mediana relativa ao vértice A seria igual a 64 somado com 49, vai dar 13 aqui, 6 e 4, 10 e 1, 11. Raiz quadrada de 113. 113 não tem raiz quadrada exata. Então, o comprimento da mediana relativa ao vértice A é igual a raiz quadrada de 113. Tá bem? Até um próximo vídeo.